Alerta Super. Há 29 anos na AngloGold Ashanti Brasil, o administrador de empresas Camilo Farassi é o vice-presidente da mineradora de ouro e comanda um investimento de 120 milhões de dólares nas operações concentradas em Minas Gerais e Goiás. Camilo visita a Super hoje para falar sobre os planos da empresa que completou 185 anos no Brasil. No mundo, a AngloGold é a terceira maior produtora de ouro. Boa tarde, então, Camilo. Para a gente começar, então, com 13 operações em 9 países, qual a importância do Brasil na atuação da mineradora AngloGold, que é sul-africana, né? Ok, boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos os ouvintes. A AngloGold hoje, produz no Brasil perto de 15,5 toneladas de ouro por ano e, como organização, a AngloGold hoje é a terceira produtora global. O Brasil hoje produz perto de 82 toneladas de ouro ano, né? O que representa aí 2,5% do volume que se produz no mundo. Se a gente for comparar a dimensão continental do Brasil com outros países, esse número ainda é pequeno, né? O que significa dizer que o Brasil ainda tem um potencial significativo a ser explorado em termos de produção aurífera. Isso, Helenice? Bom, Camilo, obrigada pela visita aqui à Super, a Sempre Editora, que reúne os jornais O Tempo, Super Notícia, o Portal Tempo e a Rádio Super agora recentemente do grupo. A AngloGold, ela tem uma atuação aí em Minas Gerais grande, com Minas e atuação em 4 cidades, né? Sabará, Caeté, Nova Lima, Santa Bárbara. Tem mina em todas essas cidades? Como é que é a operação aqui no estado? Sim, nessas cidades que você mencionou, nós temos atividades hoje sendo realizadas, mais especificamente Sabará, Caeté e Santa Bárbara são os locais onde a gente tem mina propriamente dito, e no município de Nova Lima concentra a nossa maior planta metalúrgica que temos aqui no estado. Só para situar o leitor, Anice, dá licença, boa tarde a todos, boa tarde ouvinte. A AngloGold hoje ela é a empresa mais antiga que atua no Brasil, privada, me parece, eu tenho quase certeza disso. Parece só o Correio, a gente está até conversando mais cedo, só os Correios e a Casa da Moeda é mais antigo, o Banco do Brasil. E para situar o nosso ouvinte, ela está há muito tempo lá em Nova Lima, desde então, era a antiga mineração Morro Velho, né? Que era uma mina que foi por muito tempo a mais antiga do mundo. Então tem uma grande tradição, né? Desse tempo todo aí tá atuando em Minas, desde os ciclos passados aí, né? Exatamente, é um prazer enorme para a AngloGold chegar a essa marca de 185 anos, exatamente como uma empresa de mineração, que leva o nome do estado, né, nosso de Minas Gerais, onde nós estamos aí desde 1834, quando aqui chegaram os ingleses e fundaram a St. John Del Rey Gold Mine e iniciaram as atividades no município de Nova Lima. E desde o Brasil então, era república ainda. Com certeza, né? Uma república. O Brasil ainda não era república, o Brasil era império, tanto é que nós tivemos aí no passado visita até do imperador da época, Dom Pedro II. E desde então a empresa continua forte dentro da sua atuação. No Brasil hoje temos perto de 7.000 pessoas que trabalham diretamente para a AngloGold, o que faz com que essa empresa tenha um significado grande no setor de mineração, principalmente no setor de ouro. E qual que é a produção de ouro atual da AngloGold Ashanti aqui no Brasil? Sendo que Minas Gerais tem aí 75% da operação. No Brasil, ano passado, produzimos aí perto de 15,5 toneladas de ouro, sendo que 75% desse montante foi produzido exatamente aqui no estado de Minas Gerais. Esse volume pode ser maior esse ano, dado aí essa demanda maior do mercado? A flutuação de produção do ouro, ela depende de vários fatores, mas principalmente da questão do teor metálico contido no minério. E a nossa projeção realmente para esse ano é um pouco superior àquilo que fizemos no ano passado. E já dá para saber quanto, assim, que teve esse aumento ou não? Olha, em torno de 3 a 4%. Uhum. Bom, a gente está conversando aqui com o vice-presidente da AngloGold Ashanti Brasil, Camilo Farassi. E essa geração de empregos, ela vai aumentar com esse aumento do volume produzido? Na realidade, Helenice, como eu mencionei aqui, a produção ela vem, nesse caso especificamente, em função do aumento do teor. Então, no volume de minério e estéreo produzido pela empresa, não haverá nenhuma diferença. Portanto, o que a gente pode dizer é que a produção advém muito mais da questão do teor metálico contido de ouro no minério.
E a gente tem uma reserva ainda muito grande de ouro, porque Minas Gerais em grande parte com a extração de ouro, né? Claro. E por quantos anos ainda dura essa reserva? Porque a empresa aqui há mais de um século, né? Quanto tempo você acha que tem de vida útil aí para... Ok, no caso nosso especificamente, a Anglo Gold, ela investe muito em relação à prospecção, exploração, sondagem, e por isso a gente tem hoje, dentro do nosso plano, já um volume de recursos e reservas que projeta a gente passar os 200 anos. Então, eu posso afirmar que hoje, com base nos dados existentes, nós temos acima já de 15 anos aí como projeção de continuidade dessas operações no total. Para fazer essa pesquisa dessa potencial, vocês furaram um buraco muito fundo lá, né? Conta essa história pra gente aí. Isso, né? A gente faz um trabalho grande de desenvolvimento de mineração e também de sondagem para que a gente tenha capacidade de manter a nossa produção. E o que você se refere é que recentemente, há 2-3 anos atrás, nós fizemos aqui no estado de Minas Gerais o furo mais profundo conhecido em solo brasileiro, perto aí de 2.400 metros de profundidade, e interceptamos mineralização positiva. Portanto, a expectativa nossa é de que as nossas minas estarão sim ampliando aí, né, em termos de descendo cada vez mais dentro da mineralização. Hoje nós estamos lavrando a 1.300 metros de profundidade em relação ao nível de entrada da mina principal que temos, e temos a perspectiva de que ela com certeza se estenderá ainda muito mais profundo. É o local mais profundo que existe hoje no Brasil, no solo, em que alguém possa alcançar no subsolo. Então, tem gente trabalhando a mais de 1 quilômetro de... Exatamente. Agora, nesse momento, nós devemos ter por volta de 400 a 500 pessoas trabalhando no ambiente do subsolo em regime de 24 horas por dia, fazendo exatamente as atividades que tecnologicamente hoje são atividades altamente desenvolvidas. Normalmente as pessoas que não têm conhecimento e acesso ficam imaginando como é que seria um trabalho numa localidade como essa, mas os colegas nossos que estão lá agora sabem e conhecem bem o ambiente, porque naturalmente a empresa investe muito em segurança, investe isso que eu ia te perguntar, em Camilo, tecnologia. como é que é, né? A segurança para um trabalhador aí a uma profundidade como essa. Claro, a gente trabalha com muita automação de equipamentos que operam atividades de forma mecanizado no subsolo, alguns já com automação da própria superfície. Nós operamos alguns equipamentos no subsolo, e a empresa tem investimentos significativos nas minas mais profundas, inclusive chegando a ter planta de refrigeração, uma proporção extremamente grande, né? Para um dia como hoje, onde a temperatura está muito alta, independente da temperatura que tiver na superfície, no subsolo, essa temperatura, o ar é ejetado a 16 graus centígrados e distribuído, fazendo com que em todo o ambiente do subsolo a nossa temperatura jamais alcance o teto máximo permitido pela legislação, criando um ambiente confortável para que as pessoas possam trabalhar nesse ambiente de subsolo. Quer dizer, tá melhor do que aqui, né? Que tá um calor danado. Do lado de fora, a gente consegue ter áreas que a temperatura com certeza vai estar bem melhor do que na superfície. Camilo, a Anglo Gold Ashanti, ela tem 6 certificações, e aí recentemente vocês fecharam um contrato com a joalheria Vivara, que tem 55 anos, é brasileira, e recentemente lançou um IPO na Bolsa, abriu capital. E agora, isso quer dizer que o ouro todo produzido pela Anglo Gold Ashanti aqui no Brasil fica aqui no país, ou ainda tem alguma coisa que é exportada? Qual que é a importância desse contrato para a vida da mina daqui para frente? Olha, o Brasil hoje é o 12º maior produtor de ouro, e eu disse aqui perto de 2,5% da produção mundial. Então, é um pequeno produtor, e em consumo, a ordem de grandeza de consumo acima da 25ª posição nesse momento. Então, o que a Anglo Gold tem hoje é um contrato comercial com a empresa Vivara, que você mencionou, e para nós é um prazer muito grande, porque na realidade nós exportávamos 100% da nossa produção, e hoje nós somos o único fornecedor dessa empresa que tem perto de 234 unidades no Brasil. Então, hoje as pessoas, quando olharem aí as vitrines aí da empresa Vivara, pode ter a certeza e a garantia da rastreabilidade, da qualidade, da certificação da origem do ouro, que é genuinamente nacional, de uma grande empresa certificada pela LBMA, que é a London Bullion Metal
que tem os mais altos padrões para que se possa produzir o metal. Uhum. Em relação à questão das barragens, a AngloGold ela ainda utiliza barragens a montante, não é? Como é agora fazer essa transição num momento em que ainda vivemos aí todo esse reflexo da tragédia da Vale em Brumadinho, de uma barragem a montante? Como lidar com isso tudo? Em Minas Gerais, nós temos 6 barragens, 100%, ou seja, todas elas são a jusante. Nós não temos nenhuma barragem a montante em Minas Gerais. E, assim como em qualquer outra área dentro do setor de mineração, e por isso chegamos a 185 anos, acredito eu, estamos sempre bastante conectados com o que é definido pela legislação e, portanto, cumprimos exatamente aquilo que é definido e buscamos até ampliar e antecipar tecnologicamente várias questões. Para que você tenha uma ideia, não é o fato de Minas ter lançado uma nova lei agora esse ano, definindo a questão da migração para deposição a seco, que a AngloGold tomou essas ações. Na realidade, desde o ano passado, nós já havíamos tomado a decisão de fazer toda a migração de Minas Gerais para deposição a seco. Entramos com os processos de licenciamento, iniciamos os processos de compra e hoje já temos instalado um percentual significativo de nossa produção sendo estocado a seco e em breve estaremos completando o ciclo e atingindo aí os 100% de deposição a seco. Portanto, não temos barragem a montante, nossas barragens todas são certificadas. Agora, em setembro, houve o processo nacional de certificação através das DCS, Declaração de Coeficientes de Segurança de Barragem, e todas as nossas barragens estão seguras porque foram aprovadas dentro desse processo. Ele já tocou nesse assunto já, mas eu queria só voltar, só para fazer mais insistir na pergunta. Vocês têm um investimento em curso, em termos de valores, ou planejando algum investimento maior assim para Minas ou para o Brasil mesmo? Daqui para frente, Daqui para né? frente. Porque esse ano são 120 milhões de dólares, mas a mineração ela exige um constante investimento, né, A atividade de mineração, principalmente mineração que tem lavra subterrânea, subsolo, ela tem uma demanda de capital intensivo muito grande no sentido de fazer com que, à medida que ela aprofunda, maiores investimentos vão ter que acontecer, maiores custos vão ter que acontecer. Isso é inerente ao processo. É diferente de você construir uma unidade industrial na superfície e depois você tem custo de manutenção e operação. No caso específico da mina, eu mencionei que a gente tem que fazer muita exploração para que a gente antecipe o conhecimento de que forma que os corpos estão dispostos dentro do ambiente do subsolo, para que a gente faça as galerias de desenvolvimento, túneis. Cada metro de um túnel construído hoje pela AngloGold custa em torno aí de 14, 15 mil reais o metro desenvolvido para passar os caminhões que a gente tem, equipamentos com seções aí em torno de 5 metros por 4,5 de largura. Então, é um capital grande para que se faça tanto na parte de exploração quanto na parte de desenvolvimento e aí toda a infraestrutura necessária para que você consiga fazer a operação. Então, independente de expansão, você tem um custo elevado de capital para o próprio desenvolvimento da mina e é por isso que anualmente ela tem investido mais de 100 milhões de dólares para que ela tenha a capacidade mantida operacional da organização no Brasil. Que dá perto aí de 400 milhões de reais hoje, né? Mais ou menos. Acima de 400 milhões de reais só de investimento, fora todo o custeio. E a gente tem orgulho de dizer que hoje nós temos aí 95% do nosso custo sendo realizado especificamente no Brasil. Nossas compras hoje atingem a 95%. É um índice de nacionalização bastante elevado para uma atividade que não é a atividade de mineração mais forte, a subterrânea no Brasil. Portanto, a AngloGold acredita que com isso ela contribui de forma significativa, né, para a geração de emprego e renda dentro do território nacional. Bom, custo de produção, ele está dentro, Camilo, assim, você fala que sempre tem que ter essa preocupação com o custo, não é? Para que a produção o preço não seja aí engolido pelo custo. A gente tem uma cotação do ouro aí, num dos melhores momentos da história do ouro, né? Muito em função desse clima hostil entre Estados Unidos e China, né? Ouro é aquele investimento que todo mundo corre quando o pau tá quebrando, né? Você tem certeza, vamos comprar ouro, né? Hoje você referindo os valores atuais, estão quanto mesmo a onça de ouro?
estava citando Hoje agora. o valor do ouro está chegando próximo aí de $1.500 a onça, e a gente já teve momentos melhores ali, aí no início, por volta de 2012, houve um pico em que o ouro chegou a $1.000 e quase $900 a onça. Porém, depois, como todo o ciclo minerário teve uma redução significativa de preços, nós chegamos a queda de quase $1.000 a onça, ou seja, quase que 80% de redução no preço. Então, a mineração é uma atividade que ela tem que fazer a gestão de forma muito forte para que ela tenha capacidade de fazer com que ela controle a sua capacidade de rentabilidade através do custo. Uma vez que o nosso preço é uma commodity que é ditada por preços internacionais e momentaneamente o ouro vive esse momento muito em função das questões de conflitos comercial entre Estados Unidos e China, que gerou uma conturbação econômica, e aí é o que você menciona exatamente, o fato de que, nesse caso, vários investidores migram para o ativo ouro como sendo uma opção de investimento. Então, existe uma favorabilidade momentânea, porém é fundamental que a nossa empresa tenha a capacidade de manter a nossa gestão, uma vez que, se houver uma flutuação do custo significativa aproximando dessa receita, no momento em que o preço cair, as empresas correm o risco até mesmo de fechar, o que aconteceu com vários setores de mineração aí ao longo dos anos que se sucederam a grande ciclo de queda de preço das commodities minerárias a partir de 2013. Estava dizendo mais cedo, né, antes de entrar aqui para o estúdio, que hoje o Brasil representa 20% da produção mundial, é isso? No caso específico da Anglo Gold, no conjunto da empresa, né? O Brasil produz hoje 2,5% do ouro oficial produzido no sim, mundo. 2,5%. 20% é o que Minas representa, o que o Brasil representa para a Anglo Gold. Para a Anglo Gold. Ok. Então é um investimento estratégico, não é? Para o acionista. Sim, com certeza o Brasil hoje tem um destaque dentro das operações, as 9 existentes da Anglo Gold espalhada, as 13, né, dos 9 países existentes. A Anglo Gold Ashanti no Brasil tem uma relevância significativa e é por isso que a gente tem uma grande interação com os nossos acionistas. Dá para aumentar esse valor de ouro no mundo, essa participação do Brasil aí no ranking, né? 12º lugar, ou a China vai liderar, não tem como, né? Bater a China, né? A despeito dos outros países, lógico, tem uma produção muito acima do Brasil. Eu sou brasileiro e mineiro e tenho uma confiança imensa na capacidade nossa de poder ampliar a nossa capacidade produtiva de ouro no Brasil. Trabalho há quase 30 anos, foi mencionado aqui, e sei que os potenciais geológicos nossos são imensos. Para isso ocorrer, naturalmente, vai depender sempre da capacidade do nosso país atrair. Se você for analisar, muito se fala, mas as empresas de ouro são multinacionais. Sim, são, porque investir em ouro é quase que jogar na loteria. Imagina você que, eu mencionei aqui que um furo em profundidade de 2.400 metros, a Anglo Gold investiu perto de $2,5 milhões, o que em reais hoje seria 10 milhões de reais para fazer um único furo de 2.400 metros. Para ver se tem ouro, né? Que é pura loteria. É claro que temos tecnologia que nos suporta para poder fazer esse investimento. Porém, é sabidamente uma atividade que, com certeza, para produzi-la em larga escala, a demanda de capital é bastante significativa e, por isso, os investidores maiores que a gente tem hoje são empresas internacionais que já atuam nesse mercado há bastante tempo. Camilo, aí você já está aí, vai completar 30 anos na Anglo Gold Ashanti. Então você já passou por vários governos, já viu vários planos, pacotes econômicos, transições, estilos. Dá para a gente ter um pensamento positivo sempre a cada nova entrada de governo, seja no estado, seja no país, no governo federal? Com certeza, eu acho que assim, apesar de eu estar 30 dos 185 anos, né, Lenice, o fato é que nós entramos e começamos a operar no Brasil, era o nosso imperador ainda, Dom Pedro II, né? Quase que Dom Pedro I estava saindo do Brasil e passamos por todos os presidentes que aqui estiveram desde a nossa proclamação da República. Então, a Anglo Gold é uma empresa que, como eu acredito todos, tem a confiança de que sempre que a população faz a escolha de um novo governo, ela está optando, ela está escolhendo aquele que com certeza ela acredita ter a capacidade de atender às suas expectativas, e nós temos a expectativa de que teremos, quando
ambientes favoráveis. Nós estamos falando de 10 meses praticamente do início de um novo período eleitoral, e no ano que vem temos também o municipal, e fazemos força para que cada vez mais o nosso país possa prosperar, principalmente na mineração, que é o meu setor, e eu acredito e sei que é um setor de grande capacidade de agregação de valor. Hoje, 4,5% do PIB nacional, ele é composto de mineração. Perto de 30% das exportações brasileiras hoje é mineração. Portanto, nós temos sim uma grande vocação mineral e capacidade. Uhum. Então, vamos esperar aí agora, né? Se você pudesse dar algum conselho pro governo aí, teria algum? Não, né? Aí é o que está sendo mesmo analisado na Câmara, né? Em relação à mineração. As pessoas têm mais capacidade do que eu para poder falar. Se você me perguntasse na mineração, eu vou falar, vamos acreditar, vamos confiar, a mineração passa por um momento difícil, duro, porém eu tenho a confiança de que as pessoas que trabalham no setor, que trabalham em torno do setor, a população nos clama por ampliar e melhorar a capacidade de atuação nossa, e com certeza nós vamos superar esses problemas, lembrando das marcas que ficaram, mas confiantes de que nós temos a capacidade de fazer com que esse recurso, assim como é feito em países desenvolvidos como Austrália, Canadá, Estados Unidos, né? Mencionou aqui também China, Rússia, a mineração tenha o seu papel, que ela o faça de forma consciente, clara, correta, e que agregue o valor que todos podem e devem auferir a partir dela. Só para terminar, Camilo, eu achei muito legal uma palestra que eu assisti, e você citando, assim, além dos 11 mil hectares de áreas preservadas da mineradora, tem um trabalho sustentável com a sociedade, né? Os uniformes usados pelos trabalhadores da AngloGold Ashanti são feitos por uma comunidade que vocês fizeram todo um trabalho com eles, não é? Isso é muito legal. Exatamente. O nosso gerente sênior de comunicação e relações com a comunidade, o Otton Maia, é uma pessoa brilhante, criou um programa dentro da empresa onde ele, para além de fazer projetos sociais que sejam aqueles que basicamente mostram uma imagem, mas nesse caso o Parcerias Sustentáveis, que está numa nova edição agora, é a 8ª da AngloGold, onde ela coloca dinheiro do próprio bolso, R$1.200.000 está sendo colocado esse ano, à disposição das comunidades que nos hospedam, que é um dos nossos valores, e eles então elaboram propostas de projetos. Esses projetos são escolhidos através de comunicações, através de grupos de pessoas, tanto da comunidade, quanto da empresa, quanto de autoridades locais, e os projetos selecionados recebem treinamento, recebem investimento, são monitorados e tem vários ciclos para que se possa garantir a sustentabilidade desses projetos. Portanto, é um prazer enorme nosso. A gente menciona alguns exemplos, como a padaria feita que confecciona pão a partir do resíduo de cevada. Nós mencionamos a você, o que você cita aqui, uma microempresa que começou fazendo consertos nos nossos uniformes, passou a fabricar os nossos próprios uniformes e hoje, inclusive, fabrica para outras unidades. Então, a gente tem vários exemplos de projetos do nosso Parcerias Sustentáveis que, com certeza, estão agregando muito para as populações do entorno onde as nossas operações estão instaladas. Obrigada, Camilo, pela entrevista aqui, pela visita à Rádio Super, por todos esses esclarecimentos e geração de emprego e renda, não é, Carlos? Pois é, sempre bom, né? Ouvir, mais a experiência, né? Com uma empresa com tamanha experiência que está aqui há vários anos. Né? E projetando novos investimentos, sempre, isso é muito bom. Ok, é um prazer enorme para a AngloGold estar aqui podendo falar ao público geral dos ouvintes da rádio, exatamente para compartilhar um pouco da sua história, as crenças daquilo que a gente atua no estado de Minas Gerais. Obrigado.